Então, ok. Bom dia, irmãos. Eu vou pedir que o irmão Edson ore para nós iniciarmos esse momento. Ok. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos preservado e todas as coisas estão debaixo do teu controle, da tua sabedoria. E nós queremos te agradecer pela vida de cada um aqui dos meus irmãos, minha vida também, da Iverli. Nós queremos colocar esse tempo agora de estudo da tua palavra, texto de Romanos, diante de ti, Senhor. Nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a assimilar o conteúdo. É um conteúdo complexo, rico, importante e relevante. Senhor, então, que estejamos todos nós com os ouvidos espirituais bem atentos, Pai, nossa mente e o coração cativos ao Senhor também. Pedimos também uma bênção sobre o Marcos Roberto, especialmente sobre a questão da voz, da saúde dele. Pai, ajuda-o também para que ele possa estar se recuperando o quanto antes. Ele tem um compromisso hoje à tarde, um casamento. Nós pedimos a Ti, Senhor, o Teu socorro sobre a vida dele também, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos através do Zoom, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, então, ótimo, obrigado aí pela presença de vocês. Nós vamos começar com uma parte, eu diria assim, o final de Romanos. É a parte mais tranquila de estudarmos, mas não menos importante. Essa semana, o Márcio Avelar perguntou para mim sobre a questão da santidade, né? Ele perguntou assim, exatamente o que é essa coisa de santidade. Eu disse assim, olha, tem muito menos a ver com questões sobrenaturais, com a própria oração em si, com o jejum, com os rituais, do que com uma vida. É interessante que a pessoa, para participar de um culto no Antigo Testamento, ela precisava primeiro se santificar. Ela tinha alguns rituais para cumprir. Então, muitas vezes a gente desconecta, a gente acha que a santidade é você colocar uma paisagem de santo na cara, né? E fazer todos aqueles rituais que a Bíblia muitas vezes também sugere, né? Interessante que Jesus diz o seguinte, olha, se você for jejuar, lave a cara, penteie o cabelo, não mostre que está jejuando. Isso é para qualquer coisa. Isso tem também a ver com oferta. Se você for ofertar que a tua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo e vice-versa, então ninguém precisa saber. Agora a santidade já tem está muito mais relacionada com a nossa prática, o nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, do que com prática. Claro que uma coisa anula a outra. Uma pessoa que tem uma vida piedosa em casa, que ora, que faz o seu devocional, né? E o outro lado da moeda, tão importante quanto, é uma prática de uma convivência social justa, correta, honesta, em que se dá e se busca perdão e se pede perdão. É uma vida em que a responsabilidade social ela também está no radar. E eu acho que esse texto de Romanos hoje, ele nos ajuda nisso. Porque é um texto que vai falar sobre a autoridade. E a gente tem ouvido muito nos últimos anos sobre uma crise das instituições, uma crise de autoridade no Brasil. Não é só uma questão de autoridade no campo do governo, mas é uma crise da autoridade eclesiástica, pensando agora nas igrejas, é uma crise da autoridade no lar. E essa crise ela pode ter várias faces, né? Uma delas pode ser um descompromisso muito claro, né? Em relação ao meu papel de autoridade com aquilo que o meu papel me confere, eu acabo não fazendo. Mas também pode ser uma crise no sentido de eu me tornar um ditador. Tá? Isso também é um sério problema.
E eu acredito que a Bíblia ela nos traz, especialmente esse texto de Romanos, ele não esgota o assunto, ele é um recorte do assunto maior que abrange a autoridade, mas ao menos ele nos dá algumas pistas. O que é essa autoridade? Será que a autoridade civil ela deve ser obedecida? O texto ele fala só sobre a autoridade civil, ela pode ser ampliada para outros campos, tá? Então, eu vou fazer a leitura, e aí a gente já entra com os comentários, tá? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra a Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é servo de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É servo de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Olha só que texto interessante, não é mesmo? Se tem um camarada na Bíblia que poderia desconfiar da autoridade, é o apóstolo Paulo, né? Ele era uma autoridade dentro do judaísmo, e ele, inclusive, portava cartas aos cristãos, cartas contra os cristãos para persegui-los, açoitá-los, lançá-los à prisão. E até, né, em último caso, esses cristãos serem mortos. Quer dizer, só que depois da sua conversão, Paulo viveu num período extremamente cruel do Império Romano. Nós vamos ver depois o texto, que 4 imperadores foram assassinados durante a vida de Paulo. Os caras eram horríveis, tá? Muito perversos. Nós temos Nero, temos Calígula, que foi um homem extremamente perverso. Nero, vocês vão lembrar dele, ele que foi que botou fogo em Roma e depois culpou os cristãos, né? Ele tinha ali uma justificativa agora para perseguir os cristãos. Então, isso foi antes dos anos 60. Quer dizer, Paulo ele tem, digamos assim, todas as razões do mundo para viver uma certa anarquia. O que é anarquia? É uma ausência de autoridade. Mas ele não o fez. É alguém que, de fato, zelou por ela até o final. E o próprio Jesus, né? Ele, ainda que não precisasse pagar impostos, ele ainda o fez. Porque ele sabia da sua consciência, e o texto que nos fala sobre consciência. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela. Tá. Vocês devem estar vendo aqui, né, irmãos? Sim. Perfeito. Paulo chama a atenção da igreja para um comportamento correto diante daqueles que nos governam. E Paulo está escrevendo aqui para os cristãos de Roma, os que vivem em Roma. Vamos lembrar que as igrejas, naquele período, eram feitas nas casas. Os templos, como nós temos hoje, vão surgir 150, 200 anos depois de Paulo. E o amor pode ser traduzido aqui pela prática do bem. No entanto, esse amor perde a credibilidade se, ainda que deixemos de assaltar alguém vulnerável, enganamos uma autoridade. Então, diante daqueles erros mais crassos, nós temos, às vezes, um temor, né, de praticar alguma coisa contra.
Então, nós não toleramos, muitas vezes, que uma pessoa é assaltada, né? Que uma mulher seja espancada, e essa coisa toda, né? Mas, muitas vezes, sonegamos impostos, né? Isso é uma forma de enganar a autoridade, quer dizer, é uma prática que vai contra o amor. E quem assim procede está se igualando ao padrão do mundo, quer dizer, já se espera que o não cristão haja em conformidade com um sistema ruim, mas não se espera que o cristão, por exemplo, faça alguma coisa que põe o nome de Cristo em xeque, né? Queira ou não, nós estamos carregando o nome do Senhor Jesus em nossas vidas. O verso 1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Paulo usa aqui a palavrinha todos, sem exceção alguma. Isso para nós dá um certo, eu digo assim, um assombro. Eu fiquei assustado quando eu comecei a considerar que, por exemplo, Adolf Hitler foi uma autoridade instituída por Deus. A palavra fala que é todos. Mas Hitler foi um déspota do século XX. Calígula e Nero foram contemporâneos de Paulo e foram déspotas do primeiro século. O que ambos têm de diferente entre si? Apenas a tecnologia, né? Porque o alvo deles era praticamente o mesmo, era exterminar pessoas. Era exterminar pessoas, não claro, com objetivo eugênico, como foi a questão de Hitler, né? Mas, de fato, mataram muita gente. Tá certo? Então, a ordem aqui é clara e direta. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. E por todos, Paulo refere-se ao conjunto de humanos que vivem nesse mundo. Judeus, gentios que não são cristãos, né? E mesmo cristãos. Cristãos que vieram do judaísmo e cristãos que vieram do paganismo. Interessante que a vida somente é possível quando a ordem é exercida. E as autoridades são investidas de poder por zelar por essa ordem. Quer dizer, um mundo sem autoridade, um mundo sem organização, simplesmente não é possível. O mundo ele começa a se organizar quando as pessoas elas começam a ter uma vida, eu diria, já não uma vida de nômades, mas uma vida em que as pessoas estabelecem ali comunidades, elas começam a plantar, elas começam a cultivar e começam a ter uma autoridade que, de alguma maneira ou outra, organiza as relações sociais. Sem a organização dessas relações sociais, a vida simplesmente não é possível. Eu escutei alguns anos, isso é algo que também os cientistas sociais, pelo menos uma parte deles, concordam de que se um país ou uma localidade ficar sem energia elétrica por 3 dias, 72 horas, inevitavelmente estupro e assaltos eles vão acontecer numa proporção quase que, assim, que fica impossível a vida. Tá? Então, veja só, você tem essa organização do ambiente pela luz elétrica, pela a questão do próprio esgoto, né? E tudo isso que faz é autoridade, bem ou mal, de um jeito bom, de um jeito ruim, a autoridade está ali para justamente organizar, zelar por essa ordem, né? Que tem a ver também com o nosso entorno, ok? Então, Paulo diz que toda autoridade governamental procede de Deus. Logicamente, o apóstolo Paulo conhecia as circunstâncias terrenas e humanas que levavam alguém a se tornar governante, assumir o poder. Naquele período em que Paulo viveu, você tinha ali o grande império romano, da qual Israel também fazia parte, era um dos países, fazia parte desse grande reinado, né? Vamos lembrar que Israel teve sob o domínio de 4 grandes impérios, né? Império Assírio, Império Babilônico, Império Grego e, por fim, Império Romano. Então, o apóstolo Paulo conhecia muito bem essa história. Estava há mais de 600 anos sob domínio de alguma outra grande nação.
E ele sabia que os imperadores não eram pessoas exatamente fáceis de lidar. Eles facilmente matavam alguém. Então, durante a vida de Paulo em Roma, ele viu 4 imperadores serem coroados. E desses 4, 3 foram coroados após os seus antecessores terem sido assassinados. Alguns foram assassinados por ordem do próprio Senado, como foi o caso de Calígula. O próprio Senado autorizou isso, porque ele era um homem simplesmente horrível. Alguém que matava gente da sua própria família. Então, Paulo viu esse tipo de coisa. Acontece que Deus é o Deus da vida e também é o Deus da paz. E a vida somente é possível se houver um ambiente de ordem e paz que deve ser promovido pelas autoridades. Quer dizer, a autoridade deve ser aquela que vai promover a paz. Agora, se formos trabalhar em termos de hierarquia, o presidente do país é uma autoridade, ele tem a obrigação de promover a paz, logicamente, dentro do seu possível. O gerente de empresa, ele precisa promover a paz. O pastor na igreja precisa promover a paz. No lar, o casal tem a obrigação de promover a paz e oferecer aos filhos e ao cônjuge um ambiente apaziguador. Essa é uma grande função da autoridade. Em conversa com o seu Jorge, dias atrás, ele falou que os seus anos de presidente da empresa Jato, talvez o maior legado que ele deixaria ali não era fazer coisas, mas era promover a paz, era instituir um ambiente de paz dentro da empresa. O próprio profeta Daniel afirma, ele, Deus, muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Deus dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Olha só, Deus muda épocas e estações, Deus destrona reis, mas também Deus estabelece. Talvez o caso mais emblemático na Bíblia que nós temos de um rei que foi estabelecido, depois foi destronado, foi Saul. O povo pediu para Deus um rei, e Deus concedeu Saul. Só que por conta de alguns desmandos de Saul, Deus o destronou e permitiu que um sucessor que não fosse da sua linhagem, Davi, um simples servo, um pastor de ovelhas, depois, então, ocupasse o trono. Precisamos ressaltar aqui que ninguém possui privilégios especiais, podendo escolher não obedecer, porque a palavra diz: todos devem se sujeitar às autoridades. Mas claro que há um limite para a obediência. Nós somos chamados para uma obediência civil. Mas será que sempre vamos obedecer, mesmo quando essas ordens forem contra os princípios dados por Deus? É claro que não. É claro que não. Um dos grandes problemas que os cristãos enfrentaram no final do primeiro século, início do segundo, não era porque eles eram monoteístas, necessariamente. Poderiam ser monoteístas. Só que o imperador precisava ser adorado. Ali eles desobedeceram. E por conta dessa desobediência é que eles foram perseguidos. Necessário ressaltar que ninguém possui privilégios especiais. Nós não temos essa coisa de escolher se eu vou obedecer. Eu não sou monarquista. Então, eu sempre vou obedecer às autoridades maiores, civis, mas também às autoridades eclesiásticas, né? E do próprio lar, por que não? Por que não? Agora, se temos a felicidade de ter, por exemplo, se for um presidente cristão, um gerente de empresa cristão, um pai de família, uma mãe de família cristã,
temos um motivo maior e uma alegria maior para obedecer. Porque essa pessoa, ela também é temente a Deus. E sabemos que enquanto sendo alguém temente a Deus, ela não vai fazer nada que vá desonrar o próprio Deus por conta de uma ação errada dentro da investidura do seu cargo. Agora, por outro lado, o governante precisa reconhecer que sua autoridade foi delegada por Deus. O problema é que muitos esquecem. Vocês já ouviram aquela expressão, olha, o cargo subiu a cabeça? Pois é. Quando nós deixamos um cargo subir a cabeça, nós tiramos Deus do trono e nós nos colocamos como lugar, como Deus, no trono de Deus. E aí isso a Bíblia chama de idolatria. Tá? O governante, em qualquer estágio e hierarquia do seu governo, tem que ser a pessoa mais temente a Deus possível. Tem que ser aquele que serve. Tem que ser aquele que reconhece, antes de tudo, que a sua autoridade é transitória, que ela vai passar, e que ela foi instituída por Deus. Crendo em Deus ou não crendo, ela foi instituída, ela foi delegada. Desse modo, a autoridade, ela está ali como serva de Deus para exercer a justiça do Senhor. E Deus aqui é o modelo da autoridade. Eu preguei da última vez sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são praticamente universais. Em qualquer nação que você chega, o assassinato, a cobiça, essas coisas, de maneira geral, elas são proibidas e são punidas com severidade. E isso está dentro dos 10 mandamentos. Então, por mais, às vezes, distante de Deus que a autoridade humana possa estar, se ela está evitando que assassinatos sejam cometidos, ela está sendo o braço de Deus no governo daquele povo. Mesmo que ela não ore, mesmo que ela não busque o tema Deus. Mas ao coibir o assassinato, a mentira e todo esse tipo de coisa, ela está sendo agente de Deus para o bem do povo. Então, a obediência deve ser exercida por causa da consciência, sobretudo, e não por medo da punição, conforme a gente vai ler no verso 5, que a gente venha a obedecer a Deus por conta da própria consciência cristã, e não por conta do medo da punição. Quer dizer, que nós venhamos a trabalhar não somente quando o chefe está vendo, mas sabendo que Deus está ali. Aí eu posso contar uma breve historinha de seminário, né? Quando íamos fazer provas no seminário, o professor nunca ficava na sala, porque ele falou que Deus estava ali. E que a nossa consciência deveria reconhecer isso. Eu achei isso fantástico. E, de fato, nós não precisamos ter gente do nosso pé a todo momento fiscalizando a nossa conduta, porque se Deus vive em nós, a gente não vai fazer nada de errado, mesmo que estamos em completa solidão do ponto de vista humano, mas porque nós reconhecemos que nós temos o nosso Deus ao nosso lado. Eu vou interromper rapidamente o compartilhamento, quero saber de vocês. Vocês têm alguma coisa para falar? Tem alguma lição que vocês gostariam de acrescentar? Alguma dúvida, perguntar nesse primeiro versículo? Ô, Roberto. Sim, estou ouvindo. Pode falar. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo aí, né, irmãos? Sim, sim. Uma questão, eu não sei se é uma questão de tradução ou da versão bíblica, ou se é uma questão do entendimento e interpretação mesmo. Inicialmente, pelo menos para mim, quando fala assim que toda autoridade foi estabelecida por Deus, pode me dar, pelo menos eu penso assim, que pode me dar uma conotação de que toda autoridade
foi colocada por Deus, pela vontade de Deus, no sentido assim, do desejo do coração dele. Ou eu posso fazer um entendimento de que o estabelecida é no sentido de permitida por Deus, né? Porque é aquela questão que também você comentou anteriormente, a questão assim, a vontade permissiva de Deus, Deus respeita as decisões e, consequentemente, quem decidiu vai colher as consequências, né? Deus permitiu a reclamação do povo em relação a querer um rei e permitiu que então fosse colocado Saul, né? Então, como é que você vê essa questão dessa tradução que foi colocado, que toda autoridade foi estabelecida por Deus? Porque estabelecida pode ser uma coisa assim, eu estabeleço uma regra no ministério, eu estabeleço uma regra na empresa, né? Uma norma, um estatuto, eu estabeleço. A minha vontade é que aquilo seja seguido, está estabelecido. Ou esse estabelecido que a gente está lendo aqui nessa tradução é o estabelecido no sentido de permitido. Tá? Não sei se eu fui claro na minha dúvida, tá? Você foi mais claro que água escura, viu, Edson? Não, você foi muito, muito claro, sim, tá? A autoridade, ela sempre vem de Deus, tá? Ela sempre permitida, ela vem de Deus, tá? Eu estava até vendo numa outra versão aqui, de fato é isso aí mesmo, tá? O problema é que o pecado, quando entrou no mundo, ele invadiu todas as áreas da nossa existência, todas. Inclusive a questão da autoridade. O que faz o pecado? Ele perverte, ele muda, ele altera a rota. Tá? Então, é claro que, por conta do pecado geral, que me distancia de Deus, me distancia das pessoas, do meu próprio eu, tá? Ele vai macular, inclusive, a questão da autoridade. Não somente a autoridade, mas o autorizado. Tá? O autorizado. Quantas pessoas já não foram autorizadas a ter um certo cargo, foi orado por aquela pessoa, e depois o autorizado usou da sua autoridade para fazer coisas que não deveria ter feito. O problema está em quem autorizou, ou está no autorizado que usou de uma autoridade de maneira ruim. O problema não está em Deus. A autoridade, ela vem de Deus. A palavra diz aqui que toda autoridade vem de Deus. O grande problema é que, muitas vezes, quem é autorizado para exercer tal função não o faz da maneira como Deus lhe ordenou. Todos os reis de Israel foram colocados lá, falando agora do rei do norte, foram mais de 20. Todos eles sucumbiram. Todos eles sucumbiram aos seus pecados. Do reino do sul escaparam 5 ou 6, 7. Mas ainda deixaram algumas manchas. O Josafá foi um rei incrível no seu período, mas no final da sua vida ele fez aliança com Acabe. E Deus prometeu algum tipo de juízo sobre a sua vida. Então, o problema nunca está no fato de Deus autorizar, de Deus estabelecer autoridade. Está no modo como eu ajo quando tenho a investidura do poder em minhas mãos. Tudo bem, Edson? Não sei se eu consegui explicar ou não. Não, perfeito. Tranquilo, joia. Beleza. Mais alguém? Muito bem, então, se dá silêncio aqui, ou entenderam tudo ou nada, né? Vamos dar continuidade aqui. Segundo versículo. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Vocês percebam que Deus, que aqui o texto não traz nenhuma qualificação para a autoridade. Não diz se a autoridade é boa ou ruim.
A autoridade em si é uma entidade, e ela é neutra, na sua essência, mas depois ela vai, então, decidir o que ela vai fazer, tá? Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Nós não estamos vendo apenas uma vontade permissiva de Deus aqui. Estamos vendo algo que Deus estabeleceu, a autoridade. O problema é que essa autoridade, quando ela é tirada do centro ou dos seus limites, ela acaba levando a uma certa, eu diria, um despotismo, um despotismo. Não é um certo despotismo, mas uma irreverência, um despotismo, aquele tipo de governo que, inclusive, inflige horror sobre os seus governados. Então, de acordo com esse versículo, fica eliminada para os cristãos a rebeldia contra as autoridades governamentais. Fica eliminada. Nós tivemos um governo mais à direita, hoje temos um governo mais à esquerda no nosso país. Enquanto cristão, eu preciso entender que essa autoridade foi instituída por Deus. Ela foi instituída por Deus. E eu não tenho direito de me rebelar contra a autoridade. Percebe? Quando a gente se distancia do tempo e da nossa casa em relação à autoridade, parece que fica mais confortável obedecer. Mas quando temos uma autoridade que talvez, em termos de princípios, está desalinhada com nossas convicções, nós temos mais dificuldade de perceber que aquela autoridade foi colocada por Deus. E ela foi. Ela foi. De acordo com esse versículo, fica eliminada para os cristãos a rebeldia contra as autoridades governamentais. Diferentemente de rebeldia, é deixar de obedecer determinadas ordens que são contrárias aos princípios cristãos. Então, vai haver situações em que eu posso, talvez, até ser punido por desobedecer a uma autoridade cujas regras se desalinham contra os princípios de Deus. Amados, eu sou um pastor evangélico. Hoje à tarde eu vou fazer um casamento. E na mensagem do casamento, uma das coisas que eu vou colocar é que Deus é o criador do casamento. E na criação do casamento, ele previu um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Essa é a origem, é o sonho de Deus para o casamento. Um homem e uma mulher. Quando dois homens ou duas mulheres se casam, e se casam debaixo da bênção da igreja, muitas vezes, e é o que às vezes está acontecendo aí por fora, esse pastor, ele está, de algum modo, entrando em rebeldia contra Deus. Porque Deus não previu isso na sua origem. Deus não previu o casamento homossexual na sua origem. Ele previu o casamento entre um homem e uma mulher. Agora, de outro modo, se amanhã ou depois eu for obrigado a fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo, sob ameaça de ser preso caso eu não fizer, eu vou ser preso. Eu vou ser preso. Eu vou entrar em rebeldia contra o governo, mas para preservar, dentro da hierarquia, um bem maior, uma lei maior. Uma lei que antecede uma lei humana.
que estabeleceu que o casamento é para ser entre um homem e uma mulher. Tudo bem? Depois os irmãos fazem uma vaquinha para me tirar lá da cadeia, tá? Mas é assim que funciona. Então, quando eu entro em rebeldia para deixar de obedecer certas ordens que são contrárias aos princípios cristãos, essa rebeldia ela é plenamente justificada. Ela é admissível. E nós podemos verificar isso em Atos 4:19 e 5:29. Os apóstolos foram severamente orientados, né, vamos dizer assim, a não falar de Cristo. E eles foram muito claros ao afirmar que eles deveriam antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, se a autoridade humana ela está fazendo o que Deus pede que ela faça, nós vamos nos alinhar. Do contrário, não. Então, se o nosso presidente, enquanto que ele estiver alinhado com o texto sagrado, com a Bíblia, nós estamos com ele, nós temos que orar por essa autoridade. A partir do momento em que algo contrário a Deus é requerido a nós, nós não vamos obedecer àquela ordem, embora vamos continuar honrando a autoridade que foi estabelecida por Deus. Então, a ideia original de se opor à autoridade é lançar em batalha contra. A pessoa que se opõe à autoridade, ela faz isso de maneira ativa, se pondo em batalha contra a autoridade que foi instituída. Trata-se de uma resistência formal, planejada, proposital e sistemática. É aquele indivíduo que, apesar de ser cristão, ele desobedece civilmente e ele não reconhece que aquela autoridade veio de Deus, às vezes por conta de uma preferência partidária. Amados, estamos num grupo pequeno e eu vou dizer para vocês que Deus não é de direita e Deus não é de esquerda. Quando a direita política ela faz uma coisa que agrada a Deus, ótimo. Quando a esquerda faz uma coisa que agrada a Deus, ótimo. Agora, se a direita e a esquerda fizerem coisas que são abomináveis a Deus, em algum momento Deus vai colocar sua mão. Ele vai colocar sua mão. Deus vai fazer justiça. Como ele fez justiça no passado, com muitos reis de Israel e de Judá. Então, a autoridade age mal quando... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, só para deixar bem claro, a ideia original de se opor à autoridade é se lançar, é ir contra, é fazer propaganda contra a autoridade formal que foi estabelecida. Podemos, sim, resistir aos desmandos da autoridade, mas nunca ao princípio da autoridade. Ao princípio da autoridade que nós precisamos levar muito a sério. Eu não tenho filhos, mas eu sou filho. E não é porque minha mãe ou pai fizeram alguma coisa errada, e quem é pai sabe disso, vai errar muitos filhos, que o princípio da autoridade vai embora quando esse pai ou essa mãe agem mal. O princípio da autoridade continua. E ela pode encontrar a sua rota. Só que o fato da autoridade, em algum momento, fazer algo que eu não concordo, que eu não gosto, ou que vá contra os seus princípios, que Deus me instituiu, não significa agora que eu vou simplesmente desobedecer, me opor à autoridade, me lançar numa batalha, num ativismo contra. Porque isso seria antibíblico. A autoridade, ela age mal quando foge do caminho de Deus. Quando deixa de fazer o bem e punir o mal. Quando oprime, quando se corrompe, quando torce as leis ou elabora leis injustas para oprimir os fracos.
quando ama o luxo e esquece a fome e a miséria do povo, quando colabora com a depravação moral e promove a idolatria. Aí uma autoridade age mal. E Deus vai pedir contas disso. Mas ainda assim significa que o princípio de autoridade foi embora? Não. O princípio de autoridade continua. O que foi embora são as diretrizes coerentes de uma autoridade que deveria temer a Deus e não o faz. Para usar benefícios, por exemplo, do erário público, para a sua própria vontade, para a sua própria disposição. Ok? Verso 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é servo de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. Ela é servo de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Então, a autoridade está a serviço de Deus. Jesus simbolizou isso quando lavou os pés dos seus discípulos. A autoridade é uma serva. Significa que o governo civil é uma vocação. E, nesse caso, o vocacionado precisa agir de acordo com a vontade de quem o vocacionou. E qual que é a vontade de quem o vocacionou? Punir quem pratica o mal e exaltar quem pratica o bem, a fim de que a justiça de Deus seja cumprida. Existe uma perversão da autoridade quando a autoridade exalta quem pratica o mal e pune quem faz o bem. Isso também acontece. O que foi embora é o conceito de autoridade para quem foi autorizado a exercer. Mas o princípio da autoridade ainda precisa ser honrado, mesmo que a gente não goste. Então, a autoridade não deve agir de maneira autocrática e impiedosa, de modo violento, mas com o bem. Sabendo de que a autoridade não tem poder ilimitado. Sempre alguém vai pedir contas para outra pessoa. E aí nós temos um grande problema, por exemplo, em relação ao Império Romano, em que o César, ele se via como o limite, o paradigma de toda autoridade. Inclusive ele se colocando numa posição de divindade. Como se ele não tivesse que prestar contas a ninguém. Então, por mais que o sistema democrático nosso seja ruim em vários aspectos, ele é melhor do que todos os outros. Porque um presidente precisa prestar contas. E ele tem outros poderes que vão estar ali governando ou agindo de maneira independente e, inclusive, fiscalizando. É o que se espera, pelo menos. Então, a autoridade não tem poder limitado. Isso acontece numa empresa. Um presidente tem lá o seu conselho administrativo para o qual deve prestar contas. E um pai de família tem a igreja como sua autoridade e tem o próprio Deus como sua autoridade. Então, não pode agir como um déspota dentro do ambiente da casa. Então, a autoridade não tem poder ilimitado. No entanto, mesmo assim, há governos incrédulos que governaram e governam nos tempos atuais. Podemos citar imperadores romanos e governos como Mao Tse-tung. Mais de 50 milhões de pessoas morreram de fome na mão desse governante chinês, Hitler, Mussolini, Stalin.
Tem lá o governo da Coreia, tem agora o Putin, tem o próprio governo americano. Eu não sei se nos anos recentes alguém matou mais gente do que o próprio governo americano, né? Aprovaram mais um míssil hiper eficiente, um míssil nuclear, mais um, entre todos os que os Estados Unidos já possuem, mais um míssil. Saiu agora uma reportagem essa semana. E muitos desses presidentes conclamam a fé. Se dizem cristãos. Então, essas autoridades também foram instituídas por Deus? É claro que sim. De acordo com o texto bíblico, sim. No entanto, elas não foram fiéis à investidura que receberam, não reconhecendo de onde veio a sua autoridade. E quando o governo não reconhece de onde vem a sua autoridade, ele se coloca como Deus. Ele se coloca como Deus. Oséias, o grande profeta do Antigo Testamento, nos adverte que há casos de um mau rei ser o açoite de Deus por meio do qual o povo é disciplinado. Isso é verdade também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Mesmo as coisas ruins. Então, no Antigo Testamento, Deus usou Síria, Babilônia, Grécia, Roma, para açoitar o seu povo, que por conta de reis maus acabaram levando o povo à idolatria. Então Deus usa mesmo um governo mau como açoite para trazer de volta um povo que havia se desviado. Deus pode se valer disso para punir um povo infiel. Foi o que ocorreu quando Deus usou a Síria e Babilônia para punir Israel. E se no país, em algum momento, vamos ter um governo extremamente mau, podemos também aplicar esse texto numa situação assim. Por fim, dos versos 5 a 7, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão ao serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Nós somos os cidadãos de dois mundos. O apóstolo Pedro fala que nós somos peregrinos neste mundo. Portanto, temos obrigação para com o Estado, além de termos obrigações com o reino de Deus. Uma das formas de demonstrarmos nossa honra e sujeição ao Estado é por meio de pagamento de impostos. Então, quando simplesmente sonegamos, estamos desonrando o nome de Deus. Há serviços que o Estado precisa fazer para o bem comum. E esses são realizados a partir desses recursos. Claro que a autoridade não deve abusar a fim de viver luxuosamente às custas do povo, das pessoas. Mas a cobrança sempre é necessária para o bem de todos e da própria justiça social. É claro que nós não precisamos ficar felizes com o imposto de 40%, 50% ao mês, exatamente. Quer dizer, quase metade dos nossos rendimentos vão para pagar impostos. Felizmente, vivemos num país democrático, nós podemos lutar de maneira legítima para que leis sejam aplicadas, né? E que haja ali uma reforma tributária. Mas não significa que nós temos que odiar o governo que age desse modo. Nós temos ali, então, meios legítimos para que a pressão ocorra sem danos, sobretudo sem danos à nossa consciência. Tudo bem? Irmãos, perguntas, dúvidas, colaborações,